sentido, na verdade, ele é o Sermão da Montanha. Né? O Sermão da Montanha, ele é considerado por cristãos e não cristãos como sendo aí a página mais edificante, mais importante. E Jesus sabia disso, que existe muito ensinamento no Sermão da Montanha. E ele fez esse sermão lá na Galileia, não é? Ele fez numa parte da tarde, e ele fez esse sermão para uma multidão de pessoas que não eram só judias, não. A Galileia, a região de Cafarnaum, fica no norte de Israel, um lugar muito fácil de acesso para pessoas de outros países que iam à Galileia, principalmente quando eles souberam que tinha um homem lá alto, não é? Que estava fazendo muitas curas. E essas curas atraiu muita gente que não era de Israel, não era judeu para aquela região. Não é? Então, naquela tarde, na cercania de Cafarnaum, uma cidade lá, não é? Ele pronunciou o Sermão da Montanha. E ele, não é? No seu potencial espiritual, ele utilizou de um recurso para fazer com que aquelas pessoas, não é? Elas tivessem uma capacidade maior de perceber a importância do que ele ia falar. Sabe o que ele fez? Ele inicia o Sermão da Montanha falando sobre as bem-aventuranças. Gente, as bem-aventuranças, elas trazem nas palavras, naquele contexto dela, muita energia, muita vibração. Não é? E a Joana de Ângeles, que a gente respeita tanto, ela chama um cântico das bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças, além de trazer energia, não é? Energia que a gente pode utilizar, pronunciando, pensando nelas, naqueles momentos mais difíceis da nossa vida. Quando você tiver um problema forte para resolver, sentindo a necessidade de uma ajuda, olha, recolhe um pouquinho, pega no Evangelho de Mateus e pronuncia as bem-aventuranças. Olha, o interior da gente se inunda de energia, em torno da gente, não é? Eu falo uma coisa que eu uso isso bastante nas dificuldades, nos momentos, não é? A gente vai lá para elas, buscando lá, não só essas energias, como também o que fazer, não é? O que fazer, tá bom? Bem-aventurado, o simples de espírito, porque é deles o reino dos céus. Às vezes a gente escuta os pobres de espírito, mas essa palavra simples explica mais fácil. Simplicidade de espírito, na verdade, é uma consciência que você está tendo de você em relação ao Pai, não é? Na verdade, o fundamento dela, uma palavra nossa, é humildade. Humildade é uma virtude mãe, não é? A nossa estrutura, né, psíquica, ela mental, não é? Ela, quando ela busca a humildade, ela entra no caminho certo. Por que isso? Olha, essa nossa evolução, nós saímos daquele caminho nosso que Deus nos colocou exatamente por causa do orgulho. Vocês acreditam? Houve um momento na nossa vida que a gente disputou com Deus poder e grandeza. Foi por isso que nós saímos dessa evolução. Quem fala isso não sou eu, isso me ensinaram. Emmanuel é uma dessas pessoas que fala isso, não é? Que ele fala que o desvio nosso foi exatamente pelo orgulho. Daí a humildade ser essa virtude inicial. Humildade é uma coisa que você conquista aos poucos, não é? Ela tem tanta coisa diferente. A humildade começa com modéstia. Toda vez que a gente pega falando bem da gente mesmo, segura aí, porque você está indo para um caminho errado. Não é? A virtude, ela não é a voz que clama, é um poder, né, que se mostra. Ou seja, a modéstia realmente é muito importante. E depois da modéstia, parou de falar bem da gente mesmo, não é?
a gente tem que ver se a gente tem uma submissão a Deus. Submissão a Deus, por incrível que pareça, a gente já tem naqueles momentos nos quais as coisas estão correndo com mais facilidade. Quando surge algum problema, e todo problema que surge é fruto de um ato nosso, do passado. Não é? A gente aí, muitas vezes, a gente não tem essa submissão a Deus. Não é, gente? E existe ainda uma terceira gradação, um terceiro passo da humildade. Não é? A gente, em todos os momentos, a gente saber que grande e poderoso somente Deus o é. Você já notaram que a gente tem uma tendência de mostrar para os outros que a gente é grande, que a gente é poderoso, que a gente sabe muito, não é? Olha só, e essa humildade, ela tem uma coisa que eu sempre acho muito interessante. Olha, toda vez que a gente, olha, eu sou humilde, pode ter sido, deixou de ser porque achou que era. Olha só que coisa interessante, mas é uma verdade, essa humildade, não é? É uma coisa, é um caminho que a gente sempre vai ser testado, e ela é virtude mãe, não é? Agora não se preocupe não, quando a gente começa a entender, né, o que quer dizer a coisa, as coisas facilitam para a gente. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Essa é a segunda bem-aventurança. Que chorar é esse, gente? Esse é um chorar que acontece do fundo da alma, gente, quando a gente, utilizando a humildade, a gente aceita, compreende que o que está acontecendo na nossa vida é fruto de um ato nosso. Não é? Isso é muito importante. Jesus curou muita gente. Jesus cura muita gente. Mas tem um requisito para a pessoa ser curada por Jesus. Um requisito só. Não é? É que a dor, a dificuldade tivesse já brotado naquela pessoa esse chorar, esse reconhecer que ele é responsável pelas coisas que acontecem com ele. Jesus só curava aquelas pessoas que já tivessem feito esse processo, não é? E esse chorar, ele aí, realmente, ele é fruto de a nossa alma lavando a si mesmo, não é? Ou seja, a importância da segunda bem-aventurança exatamente é esse fato. Não é? A gente procurar aí realmente não blasfemar. Não blasfemar? Isso aí. Quando nós achamos que fizeram injustiça conosco, é uma blasfêmia. Por quê? Porque simplesmente, né, um dos atributos de Deus, aliás, na questão 13 do livro dos Espíritos, né, que ele é soberanamente justo e bom. Não é? Então, quando a gente achou que alguém fez alguma coisa errada com a gente, olha, realmente aí a gente está no caminho errado. Muita coisa a falar esse assunto, não é? Mas a terceira bem-aventurança, bem-aventurados mansos, importante demais, porque eles herdaram a terra. Nós estamos exatamente nesse momento, não é? No qual a terra ela está passando por essa fase, né? E aqui, vamos permanecer aqui nesse planeta, as pessoas que cultuam essa mansitude. Bem-aventurados que têm fome e sede, perfeição. Nós não temos fome e sede de justiça, no entendimento das coisas. Não houve injustiça na nossa vida, a nossa fome e sede de perfeição, não é? Tudo bem, ao longo do século alguns conceitos foram equivocados, mas não existe numa pessoa realmente que entende de Deus essa fome e sede de justiça, não é? A fome e sede, a perfeição. É o último versículo do capítulo 5 de Mateus: sede perfeitos, como perfeito é nosso Pai Celestial. Nós temos essa sede de perfeição, não é? Bem-aventurados os misericordiosos, não é? A quinta, não é? Bem-aventurança. Misericordiosa é aquela pessoa que não usa erradamente um atributo da consciência. A nossa consciência é a nossa essência. Nós temos vários corpos. A nossa essência é uma consciência. Essa consciência permite que nós entendamos que nós existimos. Eu penso, logo eu existe. Até a filosofia isso, não é? Descartes. E essa consciência nossa também tem uma capacidade de julgar as coisas.
Boa filosofia, Kant, juiz de valor. Não é? A nossa consciência permite que nós analisemos as coisas e verifiquemos se aquelas coisas são certas ou são erradas. Não é? A nossa consciência nos foi dada por Deus para nós julgarmos o quê? Os nossos atos. Os nossos atos, não os atos dos outros. Não é? E essa bem-aventurança, né, fala que quem age com a misericórdia recebe também a misericórdia, e a gente precisa dela, porque a gente tem um passado passivo nosso, tanto é que todos nós aqui estamos resgatando, não é? E a misericórdia também tem outro viés também, e Jesus falou muito sobre esse viés, essa parte. Pedro, uma vez, Mateus no capítulo 18, perguntou para Jesus quantas vezes tem que se perdoar, não é? E Pedro quis dar a resposta, né? E Jesus, não, senhor, não é 7 vezes, não, é 70 vezes 7, ou seja, indefinidamente. Perdão, o perdão faz parte da consciência. Isso é muito profundo, isso é muito profundo, essa questão do porquê o perdoar. Não é? Na verdade, minhas irmãs e meus irmãos, a única pessoa que pode fazer mal a gente é a gente mesmo. Isso é uma coisa muito maravilhosa, esse entendimento dessa questão do Pai. Não é? Essa questão do Pai que nos fala, quando uma pessoa age nas nossas vidas, necessariamente tem que ter no nosso passado algo que justifique isso, um antecedente. É por isso que a reencarnação é uma coisa importante. É na reencarnação que a gente entende que esse antecedente, algo que nós fizemos, que feriu a nossa consciência, muitas vezes está no nosso passado. Mas esse antecedente existe. Quando uma pessoa vem e nos faz alguma coisa que a gente não entende, essa pessoa, na verdade, está nos dando uma oportunidade de nós resgatarmos o que nós fizemos de errado no nosso passado. Não é? Olha, esse raciocínio é interessante para a gente entrar nele, a gente entender isso, não é? A inteligência de Deus fazendo esse tipo de coisa. Quando uma pessoa me faz algo, porque eu fiz no meu passado algo que está manchado na minha consciência, não é? E eu perdoo, eu tiro da minha consciência. Por isso que Jesus insistiu, gente, tanto nessa necessidade. Vamos pensar nisso. Tem alguém na nossa vida, perto da gente, que a gente não consegue perdoar? Tem? Cada um olha para si mesmo, não é? Essa pessoa só fez isso com você porque no seu passado, e quando você chegar lá no mundo espiritual, você vai ver isso, mas lá também, agora tem a oportunidade de você mostrar que você se modificou, não é? Muita coisa a gente pensar nisso aí. Ninguém nos faz mal, só nós que nos fazemos mal. A inteligência de Deus não permite isso. Bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Que coisa linda! A pureza de coração. Difícil ser puro de coração? Não. A pureza de coração não tem apego. Não tem apego. Não tem apego às coisas materiais. Não tem apego às pessoas. Não é? É uma coisa simples. Não apego a posições sociais. Não é? Quantas pessoas perdem a alma em busca de coisas materiais, de postos, de posições sociais, não é? É apego. Essa é a sexta. Estou correndo. Muita coisa para falar. A última, a sétima: bem-aventurados pacificadores, porque eles, não é, serão chamados filhos de Deus. Meu Deus, 7 passos. A oitava e a nona podem ou não ocorrer na nossa vida. Essa que nós falamos aqui, assodadamente, elas são muito profundas, não é? Elas são passos nossos de libertação. Quando nós chegarmos, e vamos chegar, quando? Depende da gente. Na sétima bem-aventurança, não é? O pacificador, aquela pessoa, quando ela chega no lugar, ela, pelo pensamento, pelas atitudes, pelas palavras, ela pacifica. Ela tira a agressividade que é nata na gente, não é? E essa pessoa aí, realmente, ela passa a ter a oportunidade de quê? De fazer o que, para que Deus nos criou? Deus nos criou para nós sermos
copartícipes na criação. Esse é o nosso destino. Esse universo que cada vez mais fica maior. Esse telescópio está fazendo coisas incríveis, não é? Esse está no espaço agora, ele está nos mostrando um universo cada vez maior. E esse universo é nosso, ele é a nossa casa. Nós estamos nesse planeta aqui até nós nos reeducarmos. Pois o nosso destino é um destino maravilhoso. À medida que você vai entendendo as coisas, se aproximando de Deus, sentindo Deus e sentindo aí, na verdade, que nós fazemos parte dele. Já são 7h20. Eu corri, viu, gente? Mas o importante é isso. Olha, o segredo das coisas para a gente está lá, nas bem-aventuranças. Vamos buscar entendê-las, vamos buscar vivenciá-las, não é? E para que realmente elas tenham essa capacidade de acelerar a nossa evolução e perceber uma verdade fundamental, a nossa relação com o Pai, não é? A gente termina aqui falando dessa nossa relação profunda com o Pai. Nele, no Pai, nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos. Nós somos uma parte de Deus, não é? E ele está, né? A gente está dentro dele e ele está dentro de nós. Essa é a grande realidade. Vocês estão muito com a cara preocupada de vocês aí. Posso fazer uma pergunta? Olha, por favor. Eu li e não entendi É? sobre Joana de Ângeles. Eu tenho 4 livros. Tá dela? Ela é complicada mesmo. Ela não, perdoe, viu, Joana? Diz que ela está nascendo aqui no Brasil, estão sabendo? Ela está nascendo no Brasil, já não nasceu, não é? Mas realmente, não é que ela seja complicada, é nós que somos aí muito ignorantes aí. No meu caso, eu falo mais por mim. E não não entendemos. Mas olha, o básico o básico do ensino dela pode ser resumido: amarra Deus sobre todas as coisas e o próximo com si mesmo. Esse é o fundamento dela, tá bom? Agora, esse entendimento do que ela fala direitinho, aos poucos, né, a gente vai chegando nele aí. Eu estou longe do entendimento dela também, bem longe. Valeu, a resposta não foi o que eu queria. Você queria que eu concordasse? Eu vou estudar essa semana inteira. Muito bem. Sábado eu vou trazer a resposta, Tá se bom. o senhor estiver aqui. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? A gente tem que estudar a vida inteira, a eternidade inteira. Certeza. Pode ter certeza. Sempre nós vamos ser aprendizes. Sempre aprendizes. Né? O conhecimento é uma coisa que a gente não tem noção dele. Né? Mas o conhecimento pleno é do Pai. A gente sempre vai ser aprendiz. Triste da pessoa que se acha professor ou mestre. E ninguém o é.